Esse mesmo cara que nasceu na cidade mais pobre do Distrito Federal, hoje mora na cidade mais rica do Brasil. O mesmo cara que dormia no chão de apartamento de 20 metros quadrados com a esposa, hoje mora numa casa de mais de 20 milhões de reais em um dos 3 condomínios mais cobiçados do Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um grande episódio do nosso PenaCast. E hoje o nosso grande convidado, Paulo Machado, seja muito bem-vindo, um grande empreendedor serial. E hoje você vai conhecer todos os hábitos dos bilionários, dos milionários, das celebridades, dos grandes artistas e das pessoas realmente de sucesso. Tenho certeza que você vai gostar. Bora começar? Paulo, e me conta agora, assim, como que começou a tua jornada de empreendedorismo? Você é um cara que já começou rico na vida, de família rica, de grandes oportunidades. Como é que surgiu todo esse grande império que você já construiu? Na verdade, eu sou um ex-pobre, né? Ah, é? Um ex-pobre admitido. Eu sou filho da dona Eugênia Machado, que nasceu no interior do Maranhão, e sou filho do Paulo Correia, que nasceu em Estrela do Norte, interior de São Paulo, onde nós estamos. A minha mãe passava fome e aos 13 anos de idade ela não aguentava mais passar por aquela situação. E num certo dia, pela manhã, ela fugiu de casa com a prima para trabalhar em casa de família na capital do Maranhão, São Luís. Ficou lá dos 13 até os 18 anos de idade. O meu pai, ele servia o exército em Umuarama, Paraná, quando ele foi chamado para ir para Brasília. Sou filho, então, de um paulista com uma nordestina que foram buscar melhorar de vida em Brasília. Eu nasci na cidade mais pobre do Distrito Federal. Até os 5 anos e meio de idade, eu não falava, acredite, uma palavra. Muitas pessoas diziam que eu era mudo. Eu sou o cara que reprovou a 6ª série, eu sou o cara que precisou da ajuda de 2 supletivos para concluir o 2º grau, sou o cara que mudou de faculdade 3 vezes porque não tinha dinheiro para pagar, sou o cara que já deveu R$1 milhão, já teve água cortada, luz cortada, telefone cortado. Eu já tive o privilégio de ter 8 oficiais de justiça diferentes batendo na minha porta por conta de prestação de apartamento atrasada, por conta de prestação de carro atrasada, por conta de... Essa aí não foi oficial de justiça, aí era o síndico mesmo, porque a conta do gás estava atrasada. Era motivo de chacota dentro do condomínio. Então, cara... Não, eu não vim de uma família rica, mas com certeza uma família rica saiu e continuará saindo de mim. Mas não, definitivamente não. Filho de nordestinos, filho de pessoas que buscaram mudar, que já me entregaram a vida numa fase melhor do que a deles, mas não começou tudo assim. E é engraçado, né, Rogério, é que fazendo contraponto, esse mesmo cara que saiu de R$1 milhão, esse mesmo cara que nasceu na cidade mais pobre do Distrito Federal, hoje mora na cidade mais rica do Brasil. Uau. O mesmo cara que dormia no chão de apartamento de 20 metros quadrados com a esposa, hoje mora numa casa de mais de 20 milhões de reais em um dos 3 condomínios mais cobiçados do Brasil. Eu tenho o Celso Portioli, que mora a 150 metros da minha casa, você sabe, porque você também é meu vizinho. Sim. As 4 filhas do Silvio Santos também moram no meu condomínio, Alexandre Pato, Juninho Paulista, Viola, e engraçado, é o mesmo cara que dormia no chão de apartamento de 20 metros quadrados. E o mesmo cara que saiu, que reprovou a 6ª série, foi o cara que se formou em Direito, pós-graduou-se em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Processo Civil, virou professor de ministro, desembargador, passou 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil, virou tabelião de notas, tabelião de protestos, registrador de imóveis. E aí, essa é uma parte da minha vida acadêmica, e depois nós fomos para o empreendedorismo, que você já conhece um pouco, e nós vamos falar um pouco mais aqui. Uau! Parabéns pela trajetória de sucesso. E o mais louco, Paulo, porque eu tenho entrevistado muita gente, conversado, a gente está nesse meio, né, de grandes empresários, de grandes bilionários. Parece que as histórias, elas meio que se repetem. Todos os grandes bilionários, milionários, pessoas muito prósperas atualmente, elas tiveram um início mais sofrido. Elas tiveram um início onde elas tiveram que, literalmente, sair da zona de conforto, arregaçar as mangas, tiveram que ir para cima, tiveram que passar grandes dificuldades, passaram grandes desafios, às vezes quebraram algumas vezes para atingir o sucesso que tem hoje. Então, acredito que o sucesso ele vem
quando você tem resiliência, quando você tem muito foco, determinação e metas claras de objetivos de onde você quer chegar. Você contou aqui a sua história de vida, que realmente é muito inspiradora. E quando começou assim essa vontade de querer de prosperar, essa vontade de querer empreender, você passou muita dificuldade. E quando foi a sua virada de chave para falar assim, cara, basta? Quando você deu o seu basta para falar assim, agora, daqui para frente, eu vou ter a vida que eu mereço? Existem vários, mas um ponto marcante na minha vida foi quando eu levei meu filho, Juan Pablo. Ele tinha 2 anos de idade, no Hospital Regional de Ceilândia, uma cidade satélite do Distrito Federal. E eu fiquei com ele de 11 da noite até as 4 da manhã esperando atendimento numa crise horrível de bronquite asmática. Meu filho quase sem respirar, não tinha médico para atender. Às 4 horas da manhã foi que me falaram, não tinha equipamento que era suficiente. Naquele dia, eu dei um murro no volante do carro e falei, ou eu serei rico, eu vou morrer tentando, mas eu não paro nunca mais porque meu filho não vai mais passar por essa situação. Daquele dia em diante, eu virei uma máquina. Eu já passei 16, 18, 19 horas, 20 horas seguidas estudando. Eu andava 5 quilômetros, 5, 6, 7 quilômetros, chegava às 7 horas da manhã no cursinho, estudava 16 horas porque justamente eu queria mudar de vida. Essa é a minha história no mundo dos concursos. No mundo do empreendedorismo, mesma coisa. 16 horas, 18 horas, 20 horas. Então, o cara pode me vencer, mas ele vai vencer por outros motivos que não seja o esforço. No que depende de esforço, eu sempre vou fazer mais porque eu decidi enriquecer, Rogério, por uma causa, não foi por uma coisa. Uma dica que eu daria para as pessoas que estão nos assistindo é a seguinte: não enriqueça por coisa, enriqueça por causa. Eu tenho uma Ferrari 458 Itália, você sabe, que já foi considerado o carro, ainda é considerado o carro mais desejado de todos os tempos, é um carro de 3 milhões de reais. Mas se eu estivesse buscando essa coisa, em vários momentos eu teria parado. Quem busca enriquecer por causa de coisa, para. Mas quem busca enriquecer por conta de causa é imparável. Uau. Uma das coisas, Paulo, que fez muito sentido na minha vida pessoal e profissional foi justamente o basta que eu dei de querer ter a vida a qual eu mereço. Eu também passei dificuldade financeira na adolescência, né? na minha vida também profissional no começo. Não igual você passou. Graças a Deus, os meus pais me deram todo um esforço, um suporte necessário para poder atingir, né, uma vida próspera. Mas, principalmente no começo da minha profissão, cara, eu passei muita dificuldade. Do tipo que eu ganhava R$8 a hora nos primeiros 2, 3 anos de profissão, onde eu trabalhava muito, ganhava pouco. Eu não tinha tempo para poder me divertir, para ter momentos de lazer, nem condição financeira para isso. Até que no momento eu falei, cara, eu preciso dar um basta na minha vida. Eu preciso ser um bom profissional. E para eu ser um bom profissional, eu preciso começar a me dedicar para isso, através dos estudos. Eu acredito que os estudos, ele enriquece qualquer pessoa. O maior patrimônio que a gente pode ter é quando a gente investe realmente em conhecimento. Isso ninguém te tira. E eu falei, cara, já que eu preciso ser dentista, que eu seja o melhor dentista que eu posso ser. Eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou fazer curso, pós-graduações, especializações, e eu vou ser diferente. E eu não me comparo com demais dentistas. Eu me comparo comigo mesmo. Porque se eu me esforçar e me comparar comigo mesmo todos os dias, eu vou ser sempre melhor a cada dia. Aí ninguém me segura. E assim eu comecei. Quando você falou para você mesmo, assim, basta, eu vou enriquecer. Você encontrou nesse momento um grande esforço, um grande objetivo, porque você não queria mais que a sua família passasse aquela dificuldade inicial. E o que te move? Você falou muito agora de causa. Né? A gente não pode investir em coisa, mas sim em causa. Qual que é a sua causa? O que você realmente... Qual que é a mensagem que quer levar para o mundo? Eu saí de 1 milhão em dívidas para construir mais de 10 negócios multimilionários. Uma das nossas empresas, hoje é uma empresa de leilão de imóveis, que é, sem dúvida alguma, o próximo unicórnio brasileiro. É uma empresa que eu já enxergo que fará bilhões, porque multimilhões a gente já faz por mês. Só que, de novo, o que faz com que eu seja um cara audaz, um cara que seja um cara intrépido?
é saber por que eu estou me movendo. O propósito do nosso grupo é provocar vida, liberdade, felicidade e histórias inesquecíveis para 1 bilhão de pessoas nos próximos 10 anos. Uau, bem ousada. Muito bom. É porque é o seguinte, Hebreus capítulo 11 diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquelas que se esperam. Eu sei que tem muitos cristãos nos assistindo agora, mas 99% nunca refletiu sobre isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é o fundamento daquilo que você não enxerga com os olhos naturais, mas que consegue enxergar com os olhos sobrenaturais, com os olhos do sobrenatural. O que sustenta o Rogério Pena, multimilionário, ganhando R$8 a hora, é a fé. Para aquelas coisas que a gente consegue colocar a mão, você não precisa de fé, mas a fé é o que conecta a gente com coisas extraordinárias. Porque Hebreus, o autor aos Hebreus disse, né? Firme fundamento das coisas que não se veem. E olha que interessante, convicção daquelas que se esperam. Embora eu seja movido por causa, é óbvio que eu almejo coisas. Uma das maiores sacadas que as pessoas podem ter é aquilo que eu criei sobre o meu álbum da vida, Rogério. Eu tenho um álbum da vida. Um dia eu tive uma visão de, com 100 anos de idade, eu abrindo vários álbuns. Álbum de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Sabe aqueles álbuns de figurinha de Campeonato Brasileiro, Sim. Copa do Mundo? Eu tenho para mim. Aí eu elejo 77 fatos extraordinários que eu quero viver em cada ano. 77. Por que não 7? Por que não 10? Por que não 20? Por que você fica atrás daquela bosta? Aí eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou viajar para Disney, vou ter um filho, aí você pode colocar Sepultura no final. A maioria das pessoas busca isso. Esse é o mural do sonho das pessoas. Isso é uma merda. Isso é uma merda porque várias coisas, o que a maioria das pessoas sonham, cara, no dia que eu dei certo, eu realizei em um mês. Eu falei, cara, sabe, por que cada um que eu acredito, toda pessoa tem que fazer uma lista do extraordinário de pelo menos umas 77 coisas? Porque uma das 77 coisas, por exemplo, que um dia eu elegi para minha vida, foi escutar a voz da minha filha. Minha filha, assim como eu, demorou a falar. Até 4 anos e meio ela não soltava uma palavra. E uma das coisas que em julho de 2022 eu coloquei que era objetivo para a minha vida era escutar a voz da minha filha. Na verdade, especificamente 50 palavras. Eu falei, cara, eu vou escutar 50 palavras. Enquanto ela não falava uma palavra, eu profetizava que ela seria palestrante. E no dia 31 de dezembro de 2022, eu levei ela para o quarto e para poder testar, né, porque ela já estava falando. E eu falei 50 palavras e ela repetiu mais, inclusive, do que 50. E por que eu pude estabelecer isso como objetivo, assim como eu já tive o objetivo da Ferrari? Porque eu não penso em 5 coisas por ano, 10 coisas por ano. Isso é escassez. Eu penso em pelo menos 77 coisas extraordinárias para viver por ano. Então, nesse momento, sabe uma das coisas que eu coloco na minha vida como fato extraordinário? Tomar banho de chuva com meus filhos. Olha só, levar uma molhada no meio da rua de um carro que passou numa poça de lama, que é desgraça para muitas pessoas. Olha só que louco. Viajar para 10 países por ano. Olha só que louco. Então, assim, eu sou movido por causa, mas me mover por causa me traz coisas extraordinárias. Por quê, Rogério? Porque o fato de você ter sonhado grande faz com que eu tenha esse sorriso extraordinário hoje. Uau. O fato de você ter sonhado grande faz com que a cada minuto eu tenha mais uma dose de dopamina dentro da minha vida por conta da retroalimentação de elogio que eu recebo das pessoas ou que eu faço para mim mesmo. Sonhar grande é uma obrigação de todo cristão. Deus não nos fez para pensar pequenos. Então, assim, aproveita esse momento aqui, irmão, porque você assinou o meu sorriso, você assinou o sorriso da minha esposa, você assinou o sorriso do Paulo Vieira, você assinou o sorriso da Camila, esposa do Paulo Vieira, o sorriso do Sérgio Bertolucci, o sorriso da esposa do Sérgio Bertolucci,
A Dominique, você assinou o sorriso do Adonis Carnevale, da Lud Carnevale, você assinou o sorriso do Nésio Monteiro, você assinou o sorriso da filha do Paulo Vieira, do filho do César Filho, você assinou os sorrisos que estão gerando milhões, e eu não sei se você já parou para pensar, mas tem pessoas que fazem 5, 10, 15, 20, 30 milhões de reais a mais por conta do sorriso que você colocou lá nessa pessoa. Uau. Então, obrigado por você ter sonhado grande. E você que está em casa, se você pensa em ganhar dinheiro simplesmente para sustentar a sua família, você é um bunda mole, você é um fresco, você é um prego, você é um egoísta. Deus não nos fez para sustentar só a nossa família. Deus nos fez para a gente transbordar, para a gente multiplicar, para a gente fazer além. É isso. O que eu tenho percebido, Paulo, conversando com muita gente que já está prosperando, é exatamente isso que você acabou de colocar. Elas não se movimentam por coisas, mas sim por causas. E quando eu percebo que uma pessoa está pensando apenas nela mesma, eu percebo que essa pessoa não prospera como deveria. O mundo, ele precisa de pessoas que pensam no próximo, igual você pensa. Você só está onde você está porque você tem ajudado muita gente. Você colocou que eu assinei o seu sorriso e você já me ajudou muito, de forma gratuita. Até antes da gente fazer essa grande amizade, o tanto que você já me entregou muito mais do que, assim, às vezes até eu mereço da sua entrega, de forma espontânea. Então, assim, quando a gente realmente libera bênçãos na vida de outras pessoas, é inevitável que a bênção, de alguma forma ou outra, volta através de outra pessoa para cima de você. Isso é muito forte. Então, assim, eu tenho aprendido a contribuir cada vez mais de acordo com o meu propósito, de acordo com o meu chamado. Uma das grandes chaves que eu tive no início da minha profissão é viver o meu propósito, é viver o meu chamado, que não era no começo, aliás, no começo era o quê? Ganhar dinheiro. Eu até confesso que eu formei na profissão querendo prosperar, querendo ganhar dinheiro, querendo ficar rico, querendo dar uma vida melhor para minha família, né? Isso também, sim, é legítimo, é importante, porque você cresce. Você está na vida para também ter o desfrute, ter abundância. Mas apenas isso é muito vazio. Isso é a metade, 50%. Outra metade é o quê? Contribuir. É a diferença que você faz na vida das pessoas. Inclusive, é aí que deixa o legado. É aí que você deixa a sua marca no mundo. Quando eu recebi um paciente no consultório que ela nunca tinha sorrido na vida dela, e a falta desse sorriso, dela mostrar os dentes, estava levando ela a um quadro de depressão, um quadro de introversão. Ela não queria sair mais da casa dela, não queria mais se conectar com outras pessoas. Ela chegou na minha clínica e falou: doutor, o senhor é a minha última salvação. Se o senhor não despertar a minha felicidade, arrumar os meus dentes, eu estou na iminência, às vezes, de me matar. Eu falei: uau, que responsabilidade nas minhas mãos. Aí eu mudei a vida dela, transformei o sorriso. Depois de alguns meses, ela voltou na clínica transformada. Eu apenas fiz o sorriso dela e ela voltou depois de alguns meses na minha clínica, com o cabelo arrumado, toda maquiada, com uma vestimenta impecável, dizendo que pela primeira vez na vida ela encontrou um namorado que era seu atual noivo. Eu falei: caramba! Então quer dizer que nós temos o poder de não apenas entregar um sorriso, mas de transformar a vida daquela pessoa. Isso é muito forte. Foi nesse momento, depois de quase 10 anos de formado, que eu entendi que a minha profissão não era apenas entregar dente e apenas ganhar dinheiro, mas sim transformar a vida de todas as pessoas. Eu comecei a focar nisso, eu comecei a entender, não apenas em relação a anunciar isso publicamente, mas sim realmente viver esse chamado. E quando as pessoas se conectam comigo e eu percebo que ela precisa do meu trabalho, às vezes eu até faço uma caridade para ela. Eu entrego um sorriso, eu faço algo a mais, eu faço um over delivery, porque eu sei que o meu trabalho vai muito além do que apenas um simples sorriso. E eu tenho entendido cada vez mais que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente prospera. Eu recebi uma palavra muito forte nos últimos dias de um grande profeta que diz pra gente que quem caminha não entende quem voa. Não tem como você explicar para as pessoas aonde elas podem chegar, onde que elas vão chegar, porque às vezes não estão preparadas para viver aquele momento. E aí eu penso Deus, olhando lá de cima, querendo entregar os tesouros para a gente aqui na Terra, e a pessoa não querendo prosperar como deveria, porque ela apenas quer benefício próprio, ela apenas quer ganhar dinheiro. Na sua vida pessoal, Paulo, quando você entendeu esse chamado, entendeu assim
essa promessa que Deus te colocou na terra para você seguir, para você entregar para as pessoas conhecimento, sabedoria, prosperidade, para você mudar as pessoas através do seu educacional. Teve alguns momentos, até hoje, que você às vezes erra em alguma coisa. A gente vê que cresce muito através dos acertos, mas também muito através dos erros. Se você puder ver desde o início, quando você chegou, desde o início até hoje, qual foi, às vezes, teve algum erro fatal que você falou, pô, cara, se eu tivesse voltado atrás, eu não faria novamente? Alguma coisa assim que te prejudicou, alguma coisa que você não faria novamente? Irmão, não existe campeão sem frustração. Para triunfar, tem que ter coragem de fracassar e qualquer pessoa que disser o contrário não entende nada sobre sucesso. Eu sou um cara que já fiz dezenas e dezenas, a gente deve estar chegando agora a 100 milhões de reais de faturamento ensinando pessoas. Fique tranquilo quem está me assistindo aí, que a gente já fez mais do que isso com as empresas na prática, não apenas ensinando, embora eu considere a parte do ensino muito mais importante. Mas uma coisa assim que fica muito clara, objetiva para mim é o seguinte: eu já fracassei. Por exemplo, eu sou mais rico que todos os meus irmãos, mas eu já cometi mais erros do que todos eles juntos. Rogério, o que uma pessoa normal fracassa em um ano, eu consigo fracassar em 2, 3 dias. Você sabe, você me conhece, eu sou uma das máquinas de execução. Eu comecei a jogar tênis, você viu. Aí, em 1 ano e 8 meses, eu treinei o equivalente a 7 anos de uma pessoa comum. E em 7 meses, eu fiz 13 mil saques. Eu, agora, no dia de hoje, eu estou batendo 2.108 dias seguidos, correndo 5 quilômetros ou mais. Isso é mais de meia década. Quase 6 anos. Dia 6 de dezembro de 2024, eu vou completar 6 anos seguidos sem falhar nenhum dia. Cara, e assim, executando todos os dias, a gente percebe que se tem uma coisa que é certa, é que a pessoa de sucesso é o fracassado que não desistiu. Uau. E que é simplesmente teimoso, Paulo? Não. Ele fracassa e ele fica olhando quem está acertando e ele vai corrigindo no caminho. Existe uma coisa que eu chamo de PLC. Isso vale no mundo dos leilões, onde nós fazemos milhões, no mundo do parcelamento do solo, onde a gente faz milhões também, no mundo da mentoria, onde a gente faz milhões também, no mundo da construção, onde a gente faz milhões também, nos vários negócios. Pessoas, lugares e conhecimento. Você não sabe, mas eu estava em frente o maior centro de eventos de Alphaville, que por acaso é nosso, o Coliseu, onde eu tenho um dos 100 homens mais ricos do Brasil como meu sócio. E um cara chegou para mim e falou assim: Paulo, se você estivesse no meu lugar, eu sou dentista, o que você faria para você crescer de forma poderosa? E eu falei: simples. Eu tenho uma pessoa no meu mastermind, se chama Rogério Pena, foi o que fez meu sorriso. Eu entraria no mastermind dele. Ponto. E sabe o que aconteceu? Em menos de 3 semanas ele me falou que entrou no seu mastermind. Entrou. Show. E eu falei para ele o seguinte: amigão, fuja das desgraçadas rodas gratuitas. Eu sou um dos maiores produtores de conteúdo gratuito, mas o conteúdo gratuito que funciona como bênção depois vira maldição na vida das pessoas. Existe uma coisa chamada semente. E se a pessoa fica só aqui nesse conteúdo gratuito, ela não entende sobre preço, ela não entende sobre semente, não precisa nem acreditar em Deus, é só acreditar na natureza que foi feita por Deus. Amém. Se a pessoa não honra, se a pessoa não... Cara, não adianta. A pessoa quer ter o mesmo prestígio comigo que tem o Rogério Pena, só que o Rogério Pena colocou 150 mil na minha boca e na boca da minha esposa. Cara, são milhões gerados. O Rogério Pena, cara, milhões. Então, na verdade, você recebe proporcionalmente. E como é que você vai ficando excelente? Falando. Eu tenho mais de 40 mil horas falando. Então, olha só, Rogério.
Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 12, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João 1, João 2, João 3, Judas e Apocalipse. Amém, igreja? Uau! Ai, amém! São 66 livros da Bíblia, eu nunca vi ninguém falar mais rápido, nem o pessoal que aprendeu na Igreja Batista lá com a músicazinha. Já tá no Guinness? Me chamaram para estar no estádio do Corinthians falando, para a gente poder registrar. Mas várias vezes eu errei falando. Por que ficou tão rápido? Por causa do teste. E na vida também, assim, uma das minhas habilidades é ensinar as pessoas a memorizarem. Eu já fui professor de memorização e ensino quando é necessário. Por isso que eu passei 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil. Então, o que acontece, Rogério? Só que as pessoas têm muito medo de fracassar. Elas têm medo de tentar, de arriscar. Rogério, mais de 95% das pessoas, elas desistem antes de ter começado. O que eu percebo é que as pessoas, o Paulo, elas querem sucesso de forma fácil, gratuita. Então, assim, elas querem ter certeza que vai conquistar aquele objetivo. Elas não querem pagar o preço. Muita gente quer ter sucesso, mas a maioria vai desistir quando souber o preço que se paga para poder chegar lá. Eu sou um cara, muita gente pergunta, doutor, mas Rogério, como que você chegou onde você está? Você teve ajuda de alguém? Você teve facilidades? Teve grandes oportunidades? Cara, eu criei as minhas oportunidades. Eu que fui atrás. Eu morava em Goiânia até o ano passado. Imagina, um goiano do pé rachado, que é considerado, né, em Goiânia, o interior, né, do Brasil, sair da cidade sem conhecer ninguém em São Paulo, sem conhecer não ter nenhum familiar, não ter nenhum amigo, conhecer nenhum dentista para poder facilitar, simplesmente pegar o Instagram, mandar mensagem para um dentista que nem conhecia, pedindo para poder alugar o consultório dele, para que eu pudesse atender de vez em quando aqui em São Paulo, e simplesmente, na cara e coragem, pisar em São Paulo há 7 anos atrás e começar a trabalhar, anunciar agenda aberta e simplesmente começar a atender e dar certo, amigo, foi através de muita oração, de muita fé, de muita ousadia, de muita dedicação, de muita disciplina. Eu quando falei assim, cara, eu vou trabalhar em São Paulo e eu quero dominar São Paulo, eu quero dominar o Brasil, eu quero ter o meu próprio espaço, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Quando tracei esse objetivo, desde o primeiro dia que eu pisei em São Paulo, eu falei, cara, eu nunca vou parar, a não ser que eu já atinja esse objetivo que eu quero atingir. Uau. E eu fui, durante 1 ano, eu tive agenda vazia, não conseguia ter paciente particular, eu fazia apenas algumas parcerias com alguns influenciadores na época, mas apenas pagando para trabalhar. Os pacientes particulares não chegavam. Durante 1 ano, eu falei, uau, cara, não vou desistir. Depois de 1 ano que eu tive meu primeiro paciente particular na clínica. Uau! Depois de 1 ano. Agora imagina, quantas pessoas que conseguiria suportar esse processo? Quantas pessoas que às vezes começam a fazer alguma coisa e quer em poucos dias, em poucos meses, uau, ter resultado? O sucesso não quer dizer que você precisa já fazer e dar certo de cara. Não é sobre a questão de você acertar. O sucesso não é sobre você acertar. É sobre quantas vezes você erra, cai, levanta e continua seguindo em frente. É aí que nascem os vencedores. É aí que nascem as pessoas que realmente vão fazer diferença na humanidade. Quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu tive que fazer um objetivo que não deu certo, caminhar para trás, replanejar a minha rota para poder atingir outros objetivos? Quantas portas fechadas na minha cara? Quantos nãos eu recebi desde o começo e ainda recebo até hoje? Só que quando você tem metas claras, objetivos claros e se conecta com as pessoas certas, cara, o extraordinário começa a acontecer. Você colocou um ponto muito importante aqui, que foi a questão de ambiência, ecossistema, de você se rodear de pessoas que já estão onde você gostaria de estar. O que você acredita sobre a questão de frequência? Isso é filosofia mesmo, Paulo? Ou realmente existe?
você está conectado de pessoas que realmente já são bilionários, por exemplo. Será que te leva a esse próximo nível? Você que está nos assistindo em casa aí, anota uma coisa. Ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. Nós temos 11 milhões de receptores. E desses 11 milhões, 10 milhões são ligados à visão. Olha só, nós temos 11 milhões. Dos 11 milhões, 10 milhões estão ligados à visão. É por isso que Jesus lá atrás, que entendia muito mais de física quântica do que a galera de hoje, dizia que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. É por isso que eu sempre digo que a visão ativa o desejo. E como é que você melhora o que está diante de você? Através do ambiente. Rogério, eu fui um cara que começou trabalhando, ganhando nada. Inclusive, para quem não sabe, que eu tenho conhecimento, eu sou o camarada ungido a pastor mais novo. É mesmo? Com 17 anos de idade, eu fui ungido por convenção na Igreja Pentecostal Missão da Fé como pastor. Fui pastor de uma igreja na Ceilândia, bairro, um local bem humilde no Distrito Federal. E durante 3 anos eu pastoreei essa igreja, dos 17 aos 20 anos. Era conhecido como Homem Bíblia, inclusive. E eram numerosos 30 membros. E eu lembro que o aluguel era R$800 e várias vezes eu tirava do bolso para poder completar. Mas o que acontece? Eu aprendi muito ali. Aprendi muito. Na verdade, toda a minha base vem dali dos 15 aos 20 anos. Eu me converto com 15 anos de idade e até os 20 anos é um tempo assim, de muito aprendizado. Hoje, olha que interessante. Lá eu pagava para poder trabalhar como você. Trabalhei de locutor. Sabia que eu já fui locutor? Não. Locutor, pastor, então, não sabia nada disso. Alô, você dona de casa. Alô, você amigo consumidor. Chega pra cá, vem aproveitar. Hoje é quarta verde, você tem sinal verde. E na seção de cereais tem ofertas que estão demais. Tem arroz, tio João, pacote 5 quilos por apenas R$4,99. E em época de apagão, você não fica no escuro não. Tem lanterna Rayovac na promoção por apenas R$19,90. Chega pra cá, vem aproveitar. Então, muito bom. Então, pastorei a igreja dos 17 aos 20. Então, ali eu pagava para poder exercer a função ministerial. Assim como aqui fica a minha defesa para os pastores, né? 99%, 95% dos pastores praticamente paga, tá, gente? Então, cuidado vocês aí. Hoje eu tenho tantas múltiplas fontes de renda que eu posso defender os pastores aqui de uma forma tranquila. Esses caras têm que ganhar muito bem, dicas de passagem. Eu, particularmente, várias vezes eu não oferto nem para a igreja. Eu oferto para o pastor. Eu mando a oferta para o cara e falo assim, pastor, isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para você gastar com seu filho, para você viajar, para você fazer o que você quiser, para ele nem ter crise de consciência, porque eu vivi essa realidade. Passou por isso. Então, o que acontece? Mas quando eu dou uma olhada na minha vida, eu vejo o seguinte, sou um cara que eu comecei, então, pagando para trabalhar, depois que recebia menos de R$500 como locutor, aí depois eu subi para ganhar R$800 como concursado, num cargo público do Distrito Federal. Depois eu saí de R$800, aí fui dar aula em cursinhos preparatórios, aí eu bati R$10.000. Aí depois de R$10.000, aí consegui passar para R$50.000 por mês. Depois passei para R$100.000 por mês. E fui subindo, e depois 200 mil, e depois 300 mil. E sabe uma coisa interessante? Eu levei 28 anos para bater o meu primeiro milhão. 28 anos. 28 anos. Só que olha que interessante. O que eu levei para fazer em 28 anos, 28, 29 anos, eu depois reduzi para 2 anos, depois para 1 ano,
depois para 6 meses, depois para 3 meses, depois para 1 mês, e agora vai parecer que eu sou mentiroso para quem está me assistindo e não me conhece, mas depois eu passei a fazer em uma semana. Já teve situações de eu fazer, na verdade, R$2 milhões no único dia, e algumas situações de lançamento de algumas coisas nossas em 2, 3 minutos. Então, a gente não faz toda hora isso, mas veja que a meta do nosso grupo para esse ano é R$240 milhões. Uau. Então, esse é o cara que pagava para trabalhar. E foi uma fase, com certeza, de plantação, onde você plantou, onde você se preparou em todos os aspectos. E uma coisa que eu tenho ouvido muito, Paulo, e sentido, na verdade, é que Deus só entrega para as pessoas os tesouros quando você está preparado para poder receber. Ele não vai te entregar, abrir as comportas do céu, todos os tesouros, entregar nas suas mãos, se você não tem sabedoria, se você não está trabalhado para receber aquelas bênçãos. Você contou uma história assim, muito bonita, desde o começo, que você trabalhou, se esforçou e foi literalmente construindo o seu castelo, né? Degrau por degrau ali, tijolo por tijolo. Quando foi o primeiro negócio que você fez? O primeiro que você falou assim, cara, eu tenho essa veia empreendedora. Assim, deu certo. Agora eu posso começar a multiplicar em outras vertentes. Você é um cara que tem várias empresas hoje. Qual foi o primeiro negócio que você fez que você falou assim, tá aí, deu certo, agora eu preciso multiplicar? Parcelamento do solo cumulado com construção. Foi especificamente em 2010 que eu bati 2010. O meu primeiro milhão. Em 2010 eu bati o meu primeiro milhão. No ano 2000 eu fiz 18 anos, no ano de 2010 então eu fiz 28 anos, né? Foi no ano de 2010 com 28 anos. O que eu não tinha feito, como eu disse, em 28 anos eu fiz em 4, 5 meses. Eu fui do zero, peguei uma terra, fiz o desmembramento, depois eu construí casas populares. Nós investimos ali no início com capital de outras pessoas, cerca de R$300 mil, batemos o que equivaleria hoje a mais de R$5 milhões, mais que a dinheiro da época ali, perto de R$2 milhões. E aí nós fomos para a segunda leva de casas e é interessante, faça o que você tem com o que você pode onde estiver. Eu comecei com praticamente nada e eu fui descer, abre aspas, nada para bater o primeiro milhão. Naquela época, casas populares ainda era bem interessante, ainda dá hoje, mas assim, é uma coisa assim mais desafiadora hoje. Mas foi ali que eu bati o primeiro milhão. E aí, engraçado que é uma questão de frequência, né? Porque aí, logo na sequência, nós também batemos no campo imobiliário, já que nós ganhamos isso mais do que milhão em comissão. Nós vendemos 54 apartamentos em 30 dias de uma construtora de São Paulo que estava construindo em Brasília. Então, a gente fez milhão com construção e na sequência a gente fez com imobiliária. E aí depois eu fiz com minhas aprovações em concurso, já que o concurso de cartório não tem limite salarial, né? Quanto o cartório der. Aí eu fiz também preparando pessoas para concurso de cartório. Aí eu fiz também com leilão, aí eu fiz também com parcelamento do solo e mais algumas outras áreas. E assim, por curiosidade mesmo, assim, quando você bateu o primeiro milhão, você é um cara que realmente foi bem de baixo ali, trabalhou pra caramba. Como é que foi o sentimento, a experiência de bater o primeiro milhão? Você gastou tudo em festa, em balada? Torrou tudo de uma vez? Ou você reinvestiu? Como é que foi esse momento? Eu reinvesti. Imediatamente eu comecei a construir mais casas. Imediatamente. Então, na verdade, naquela época eu já modelava alguns caras bilionários, né? Não eram milionários. Uma sacada que eu dou é a seguinte. Quem está fazendo 1 milhão por mês está querendo fazer 10. Você Com não certeza. tem pessoas que fazem 1 milhão por mês que querem fazer 1 milhão por mês. Quer ficar parado, né? Rogério, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu já fiz, por exemplo, 2 milhões no mês e fiquei triste. Eu pedi perdão ao Senhor, né, por isso, mas... Mas, ó, não sei se você está sabendo, mas eu vou te falar aqui no podcast. Uma das nossas empresas agora é a Ferrari das clínicas médicas em Alphaville.
Eu lembro que você falou. Então, você ao fechou o lado, espaço. cara, ao lado do Iguatemi, um cara que... Eu lembro da vez que eu fui alugar uma sala num prédio em Brasília de 20 metros quadrados que a gente não conseguiu alugar a sala e eu saí muito triste. Hoje a gente tem o maior centro de eventos de Alphaville, a gente tem outros centros de eventos também que você conhece e hoje a gente tem na área médica uma clínica extraordinária, né? Porque na área da odontologia é a do meu amigo aqui, né? Rogério Pela. E assim, cara, o que eu percebo? Está completamente ligado ao tamanho dos seus objetivos. Você sabe, um dos meus objetivos empresariais, não sei se você sabe, é lançar um foguete no espaço. Ah, é? Essa eu sabia, não. John, vai abrir uma empresa dessa? John Kennedy, sim. Eu estou indo a São José dos Campos agora. Lá tem alguns protótipos disso. E eu já fui três vezes a NASA e SpaceX. Por isso que eu ando com o boné da SpaceX praticamente todos os dias, para poder ficar me lembrando disso. Porque é muito doido, né? E atrair. We choose to go to the moon. Nós decidimos ir à Lua, né? Disse o John Kennedy. Aí ele fala assim, numa parte do discurso: Not because they are easy, but because they are hard. Não porque é fácil, mas sim porque é difícil. Because that goes. Porque grandes metas geram grandes objetivos. O tamanho da sua visão determina o tamanho da sua ação. Então, Rogério, as pessoas precisam de objetivos grandes. As pessoas precisam de coisas que... A pessoa pergunta, Paulo, como é que você consegue ser tão motivado? Cara, eu vejo você todo elétrico. Eu falei, irmão, se você andar comigo, você vai perceber que daqui até o final de Alphaville, dentro do carro eu durmo. O cara que você vê cheio de energia, gravando isso, não sei o quê. Se eu não estiver fazendo algo que me desafie, cara, sabe aquele negócio da Petrobras? O desafio que nos move? Sou eu, cara. Sou eu, então, tipo assim, eu sinto sono pra caramba, só que quando você tá movido pelo propósito, ó, aqui tem duas pessoas que fazem muita grana, que tá naquele 0,001%, não é 1%, nem 0,1%, é 0,01% da população, e a gente pode dizer para vocês com tranquilidade, depois de ter vencido o limite da sobrevivência, que propósito é mais importante do que as outras coisas. Porque é isso que faz você continuar quando tudo o restante vai parar. E quando você tem um propósito muito definido, muita gente corre atrás do dinheiro. E quando você tem um propósito bem estabelecido, o dinheiro que vai através vai para você, o dinheiro que atrai. Eu percebi muito isso na minha vida pessoal e profissional, que quando eu queria realmente ganhar dinheiro, querer prosperar em benefício próprio, parece que o dinheiro corria de mim. E quando eu comecei a entender que o meu chamado, o meu propósito é transformar vidas, é fazer diferença na vida das pessoas, foi quando o dinheiro veio como consequência. E eu vejo isso muito na sua mente, na mente de grandes empresários, grandes empreendedores, que eles não estão para ganhar dinheiro. Também, ganhar dinheiro é muito bom, é uma consequência, mas eles estão para um chamado muito maior. E quando você se conecta com pessoas que pensam dessa forma, a frequência que nós conversamos aqui, ela é muito real. A frequência muda pensamento, tira crenças, você quebra limites. Eu, quando morava em Goiânia, eu tinha várias crenças de dinheiro, crenças de aonde eu poderia chegar, limites que eu colocava na minha mente, na minha cabeça, no meu financeiro, no meu profissional, no meu shape como pessoa, né? Eu tinha várias crenças. A partir do momento que eu mudei para Alphaville, comecei a conectar com você, com grandes empresários, com grandes bilionários. A gente vive num condomínio hoje que é normal a gente falar de 10, 20 milhões. Cara, eu morava numa cobertura de 5 milhões. E eu achava topíssima. 5 milhões uma cobertura. Hoje eu moro numa casa de 20 milhões. Olha o nível de mudança. E hoje, no nosso condomínio, para você comprar uma casa de 10, 15 milhões, é uma casa básica, né? Então, assim, ó, como que a régua aumentou? Hoje a gente conversa normal, sobre 10, 20 milhões, de abrir negócios multimilionários. O tanto que o nível da crença ela é disruptiva, ela eleva apenas pelo fato de se conectar com pessoas que já estão lá. Eu investi em grandes masterminds. Até você colocou o exemplo aqui do nosso mentorado.
Uma das grandes sacadas que eu tive na minha vida profissional, como se diz, sem querer, de forma intencional, achando que aquilo ia me dar resultado, foi começar a me conectar com pessoas grandes. Deus me chamou para poder vir para São Paulo, para poder conectar com pessoas, e de forma assim espontânea comecei a me conectar. E o primeiro mastermind que eu entrei foi do Paulo Vieira. Na época, tem apenas 2 anos, eu investi R$250 mil. Era um dinheiro que naquela época, apenas 2 anos atrás, era muito para mim. Eu falei, cara, investir R$250 mil num mastermind, num grupo de empresários, que loucura. Mas Deus falou comigo, falou, Rogério, entra, é aí que você deve estar. Eu entrei, paguei um dinheiro que eu não tinha condição financeira naquela época para poder investir aquele valor num grupo de masterminds e com certeza foi a melhor coisa da minha vida. Depois de poucos meses, eu entendi que eu precisava estar junto com essas pessoas, entrei em outro mastermind, depois entrei em outro mastermind. Só no ano passado eu investi mais de R$1 milhão somente em acessos a masterminds. E eu entendi, Paulo, que dinheiro serve apenas para isso. O dinheiro é algo totalmente espiritual. Ele só serve para você dar acesso e você honrar as pessoas. Quanto mais você honra as pessoas, financeiramente falando, quanto mais você compra o acesso a essas pessoas, mais dinheiro você ganha. É como se estivesse usando o recurso para você ter aquela frequência, para você ter aquela ambiência, e quando você se conecta com pessoas realmente grandes, que pensam muito acima de você, é inevitável que isso vai acontecer. Se você está rodeado com pessoas 10 multimilionários, é inevitável que você vai se tornar o 11º milionário da mesa. E quando foi, Paulo, que você entrou em algum ecossistema? Qual foi o principal ecossistema? Assim, o primeiro, na verdade, que você entrou e falou, cara, eu preciso aprender a estar junto com grandes empresários, com grandes pessoas, para poder sempre subir a minha régua. Anotem aí para quem gosta de frase de efeito. Essa está em um dos meus livros. A palavra que sai da sua boca determina a mesa que você senta. E a mesa que você senta determina o contrato que você fecha. Essa é uma das minhas frases mais copiadas hoje no digital, cara. O pessoal muda algumas coisinhas ali, mas eu vi que, cara, porque essa sim, o Papai do Céu colocou essa machadada na minha cabeça. Porque, Rogério, se você tá sentado com um cara multimilionário, não dá pra você fechar outro tipo de contrato. É esse tipo de contrato que você fecha. Mas entenda uma coisa, gente. Primeiro é o que sai da sua boca. Quem tem objetivo de criar uma empresa de jato, anda de jato de graça, viu? Eu descobri isso. É mesmo? Anda de jato de graça. Certeza, porque você sentido. começa a falar sobre coisas e entender sobre coisas que vai fazer com que porque assim, Rogério, as pessoas falam muito de valuation de empresa, só que elas esquecem que, na verdade, o valuation é das pessoas, não é da empresa. Como assim, Paulo? Você pega todo o time do Real Madrid, todos os jogadores, colocam nele a camisa do Bangu. E pega todos os jogadores do Bangu e coloca neles a camisa do Real Madrid. E essa bosta de falar que camisa pesa, você vai perceber que é uma grande mentira. O que pesa são as pessoas que estão lá. Só que o Real Madrid entendeu sobre pessoas e ele coloca as melhores pessoas lá. Então, essa é a importância das pessoas. Hoje, eu sou um presidente de um grupo empresarial que fico agindo como Florentino Pérez, como vários donos de time. Eu fico o tempo todo observando pessoas onde eu estou para trazer para o meu time. Nós vamos aumentar agora, com certeza, 2 milhões de faturamento por conta de uma pessoa nova que eu trouxe para o time para ser minha sócia em um dos negócios. Porque uma área muito top que estava precisando na minha empresa, uma área específica de marketing, eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa sênior, uma pessoa top. Eu falei, cara, eu preciso buscar essa pessoa. Por quê? E onde você capta isso? Através das palavras. E aí, através das palavras, o que sai da sua boca determina a mesa que você senta. Na mesa que você senta, você fecha os grandes contratos. Por que, por exemplo, que eu fiz o meu primeiro milhão? Porque um dia eu estava conversando com meu tio, e aí meu tio tinha feito alguns milhões construindo casas populares numa cidade adjacente do Distrito Federal. Aí eu vi o que meu tio fez e eu simplesmente copiei. Só que mais do que copiar, eu falei, tio, você pode estar comigo de sócio no meu primeiro negócio, independente de você colocar dinheiro ou não? Ele falou, posso. E aí aconteceu. E eu tenho certeza que se eu tivesse feito sem ele, eu teria demorado 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais. Se uma pessoa perguntasse para mim assim,
Paulo, 100 mil reais para abrir meu consultório e trabalhar pesado aqui na minha clínica odontológica ou 100 mil reais no Mastermind do Dr. Rogério Pena. Eu não titubearia um segundo para dizer 100 mil reais, seu imbecil, no Mastermind do Dr. Rogério Pena. Por quê? Porque se você for um cara ruim, se você for um bosta, se você for um merda, mesmo assim é impossível esse negócio não voltar a partir dessas mesas que esse cara vai colocar você para sentar. Então, Rogério, o meu tio foi esse primeiro ecossistema. E sabe uma parada? É assim, ó. Aí depois chegou um tempo, aí eu passei a apresentar pessoas pro meu tio. Porque o mesmo cara e as mesmas pessoas que eu andava para poder fazer 800 reais não foram as mesmas para fazer 10 mil. Que não foram as mesmas para fazer 100 mil. Que não foram as mesmas para fazer 500 mil. Que não foram as mesmas para fazer mais de R$1 milhão por mês. Então, quando eu conheci mais recentemente, eu vou te falar ecossistema do meu amigo Janguier Diniz, que é meu sócio em um dos negócios. Bilionário. Cara, eu já... Teve um momento da minha vida, tem mais ou menos 3 anos, que eu falei assim, Senhor, eu tô de saco cheio de andar com milionários. Você acredita? Foi mesmo? Foi. Cara, andar com bilionários... Buscou bilionários. Andar com bilionários não foi acidente na minha vida. Eu falei, Senhor, eu tô de saco cheio. E, cara, eu já sei como fazer milhão. Falei, Senhor, eu quero andar com bilionários, eu quero ver como esses caras pensam. Porque, cara, eu não quero um centavo deles. Mas eu quero toda a mentalidade. Eu quero saber na essência, eu quero ver de perto. Um mês depois, eu me conectei com Janguier Diniz e teve uma vez que eu falei assim, só para você entender o tanto que eu valorizo isso. Eu falava sempre nas palestras, se um dia um bilionário me chamar para viajar, nem que eu tenha que abrir mão de R$1 milhão por mês, mas eu vou só para poder entender como funciona a cabeça do cara. Esse belo dia lá em 2021, 2022 chegou quando o Janguier me chamou para fazer uma viagem para 5 países diferentes, mas que ia demorar 15 dias. Eu tive que desmarcar um evento, um monte de coisa, resumindo a parada. Eu tive que abrir mão de quase R$1 milhão para poder estar dentro dessa viagem. Só que o que eu aprendi lá, meu amigo, a convivência, a sociedade com o Janguier surgiu disso aí. Então... Voltou muito mais. Irmão, se eu te falar, não existe como subir de nível andando com as mesmas pessoas. Tem uma passagem na Bíblia, Marcos capítulo 5, que demonstra muito bem isso. Jairo, chefe da sinagoga, chamou Jesus para cuidar da filha dele. Quando ele chega lá, a filha já estava morta na cabeça das pessoas. E aí, Jesus fala, sua filha não está morta, ela apenas dorme. E aí, as pessoas riram de Jesus. E Jesus foi lá para fazer o milagre. Mas, antes de Jesus selecionar quem estaria com ele no momento do milagre, a primeira coisa que Jesus faz é tirar todos da sala. E aí depois apenas o pai e a mãe da menina ficam junto com Jesus no momento do milagre. E um pouquinho antes, num outro milagre, Jesus também se afasta de todo mundo e traz apenas 3 discípulos. A primeira coisa sobre conexão chama-se desconexão. Jesus mostrou aí que para você conectar com novas pessoas, a primeira coisa é você desconectar. Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sabe por que muitas pessoas não vivem promessa, Rogério? Porque elas esperam Deus fazer, entregar, para depois elas abrirem mão. Não funciona assim no reino. Como é que funciona no reino? Primeiro você abre mão, primeiro você faz sua demonstração de fé, primeiro você doa o seu Isaac para depois Deus te entregar todas as nações. E a Bíblia diz que no exato momento que Ló, que era sobrinho de Abraão, carregado de cobiça, ele sai da vida de Abraão, Abraão começa a prosperar de uma forma assustadora. Então, cuidado você que está nos assistindo, tira Ló da sua vida, tira essas pessoas. Aproveito para dizer o seguinte, Rogério, tinham 2 lugares para escolher. Abraão falou assim, ô Ló, fica à vontade para escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita.
o que me mostra o seguinte: por mais que nós sejamos competentes, por mais que nós tenhamos que dar todo o nosso esforço que nós temos falado aqui, existe uma coisa que eu estou vivendo muito nesses dias. Eu estou hoje batendo 134 dias de oração na madrugada sem falhar nenhum. E eu posso falar, mais importante do que o esforço, e olha que eu sou um dos caras mais esforçados, só que tem uma coisa mais importante, chama-se favor de Deus. Amém. E quando você está debaixo do favor dele, todo o seu esforço é recompensado a 100 por 1, a 1000 por 1. Eu tenho visto isso na sua vida. Amém. Eu ia falar isso agora, Paulo, porque eu, quando morava em Goiânia, há um ano atrás, né, que eu mudei para São Paulo, morei a vida inteira em Goiânia, eu passei por um platô. Eu passei por um platô onde não tinha nenhum tipo de crescimento mais. E eu comecei a orar a Deus, por que que eu tenho trabalhado, tenho estudado, tenho feito a minha parte, e eu não estou crescendo mais? Já tem anos que eu estou estacionado na minha vida. E Deus tocou muito no coração. Mude para São Paulo. E eu falei, mas gente, mudar para São Paulo... Eu já trabalhava aqui em São Paulo, 7 anos. Mas mudar para São Paulo não estava nos meus planos. E Deus falou, muda para São Paulo, porque lá é o seu lugar e lá que as coisas vão acontecer. Uau. Orei, conversei com a minha esposa... Ela falou, eu só mudo para São Paulo se Deus descer e falar com a gente. Eu falei, caramba, né? Isso aqui é uma prova realmente muito real. Aí eu falei, então vamos fazer então um jejum, uma oração, um jejum de 21 dias para Deus descer e falar com a gente. Não temos o que perder. E fizemos um jejum e resumi aqui a história, porque realmente é muito longa. Nós encontramos um profeta que foi apresentado por um amigo nosso, que o cara chegou pra gente e falou assim, olha, a resposta de vocês é sim, é o ano da mudança, o ano dos ajustes, Uau. Até os móveis da casa de vocês, Deus já está providenciando. E é o ano de ajuste, Deus está cuidando de vocês, e a resposta é sim. Naquele momento, a gente desabou de choro ali e falou, então vamos mudar para São Paulo. Em uma semana, nós fechamos a primeira e única casa que eu olhei em Alphaville, que foi no Tamboré 3. Uau. Nós fechamos o primeiro e único espaço, que foi aqui no Montreal, que a minha clínica, se Deus quiser, semana que vem inaugura. Uau. Nós fechamos a primeira escola que nós levamos para os nossos filhos. Em uma semana, nós literalmente mudamos de vida e nos aventurando para São Paulo. Uma das coisas que tem mais escutado, Paulo, através de profetas, né, de pessoas, a gente está muito focado no espiritual, muito aberto a ouvir palavras, inclusive as orações minhas diárias Deus fala comigo o tempo todo. E Deus tem falado comigo todos os dias. Uau. O tempo todo, e de forma clara, de forma assim muito Uau. precisa. Uma das coisas que eu tenho escutado muito quando Deus quer, de fato, transformar a pessoa e entregar para Ele todos os tesouros, Ele tira essa pessoa do seu ecossistema. Ele remove ela da onde ela vive e principalmente da geografia dela. Abraão foi assim. Todos que você vê na Bíblia, inclusive, que prosperaram, que Deus entregou os tesouros, ele teve que remover da sua parentela, remover do seu ecossistema, tirar as pessoas ao seu redor e levar para outro mundo, levar para outro lugar. E as pessoas têm medo. Eu vejo muitos colegas falando, doutor, Rogério, nossa, já estou há 20 anos formado e eu não cresço mais, não prospero, não sei o que fazer. Aí eu olho a vida do cara, o cara está frequentando os mesmos ambientes, o cara está com as mesmas amizades, nos mesmos lugares, o cara está fazendo as mesmas coisas. Eu falei, cara, insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre. Rogério. Muda de vida, cara. Frequenta novos ambientes. Faça o que tem que ser para ser feito diferente. Uma das coisas muito fortes que eu ouvi, né, essas últimas semanas, foi que, cara, Deus, ele nunca agiu. Deus sempre reagiu. As pessoas esperam que Deus faça para você o que você precisa fazer. As pessoas esperam. Fala, Deus, quando você fizer tal... Barganha com Deus. Deus, quando você fizer alguma coisa, eu vou lá e faço a minha. Não. Deus só vai te dar se você der o primeiro passo e você ir através dele. Se você buscar ele, você se esforçar, se você se dedicar, se você se jogar, se arriscar, enfrentar os seus medos, se esforçar para chegar naquele objetivo, Deus vai te honrar. Mas o principal é debaixo de uma palavra. Rogério, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que lendo a palavra do Senhor, eu descobri que tem como mudar a vontade de Deus. E como é que é? Eu vou mostrar que Deus não é bipolar, mas você consegue mudar
uma palavra dada pelo Senhor para a sua vida em questão de minutos, através do maior poder que foi dado para o ser humano, que é o poder da oração. Isaías capítulo 38 diz que Deus vai até Isaías, o profeta messiânico, o cara que mais falou sobre a vinda de Jesus, e a palavra para o rei Ezequias era que ele põe sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Só que aí Ezequias deu uma olhada no currículo dele diante do Senhor, olhou lá quantas lives que ele já tinha feito, quantas histórias que ele já tinha feito, quantas bondades que ele já tinha feito, dobrou os joelhos e falou: Senhor, vamos ter uma conversa aqui. Você lembra daquele dia? Você lembra disso? Você lembra daquilo outro? E disse que ele chorou copiosamente e ele conversou com o Senhor. A palavra do Senhor, que diz que Deus falou para Isaías conversar com Ezequias, diz que antes de Isaías sair das dependências, das proximidades do rei, Deus fala para ele voltar e falar: Ezequias, tua oração foi ouvida e o Senhor está te acrescentando 15 anos de vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas através da oração você tem o poder de mudar um decreto dado por Deus. Sobre pessoas, a Bíblia diz: e ali não operou muitos milagres por conta da incredulidade deles. A Bíblia está falando de Jesus. Jesus é conhecido também como Jesus de Nazaré, mas lá em Nazaré ele não fez grandes coisas por conta da incredulidade das pessoas. A Bíblia diz que ali ele não pôde, Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré por conta da incredulidade das pessoas que estavam lá. Tem pessoa que se acha mais poderosa, Rogério, do que Jesus. Jesus não fez grandes milagres em Nazaré por conta das pessoas que estavam lá. E tem gente que fala: não, se Deus quiser fazer, ele faz em qualquer lugar. Não! Pergunte para ele por quê, mas não. Todas as vezes que eu vejo Deus fazendo grandes coisas, eu vejo movimento. Jesus estava andando num determinado local, quando, de repente, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 10 anos, sofreu de uma hemorragia. Ela conversava com ela mesma, dizendo assim: se eu somente tocar a orla da veste dele, eu serei curada. Ela falava com ela. E aí, ela se enfia no meio de todo mundo, e vamos lembrar que isso tem 2000 anos, quando o preconceito era absurdo. Muito. Ela dá um jeito de tocar em Jesus. Jesus olha pro lado e fala assim: essa mulher é o contrário da galera de Nazaré, por isso que é importante estar com gente nova. Aí Jesus olha e fala assim para os discípulos: quem me tocou? Aí os discípulos começaram a dar uma gargalhada. Ei, Jesus! Você é até um brincalhão, você é um fanfarrão, né? Todo mundo aqui tocando em você, você pergunta quem me tocou. Ele falou: não, vocês não estão entendendo. Me tocaram diferente porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu poder. Então, quando você se posiciona diferente diante do Senhor, você consegue chamar a atenção dele. Quem está nos assistindo aqui tem que entender isso. Você tem o poder de chamar a atenção de Cristo. Cristo vira para a mulher e fala assim: mulher, a tua fé te salvou. Tua fé te curou. Jesus não falou assim: foi eu que te curei. Não, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então, assim como no mesmo episódio, quando a filha de Jairo é ressuscitada por Jesus, foi por uma provocação do chefe da sinagoga, o Jairo. Então, observe duas coisas aqui: as pessoas que estão ao seu redor e a fé que você tem que ter. Rogério, você, várias pessoas que estão nos assistindo aqui, são verdadeiros postos de combustíveis. Elas estão abastecendo pessoas o tempo todo. Só que as pessoas esquecem que posto de combustível também precisa ser abastecido. Com certeza. E aí eu criei uma outra fase, uma machadada que é assim, ó: é melhor você ser um idiota na mesa de pessoas extraordinárias do que ser uma pessoa extraordinária na mesa de pessoas idiotas. Uau. Tem pessoa que está o tempo todo. E se você continuar no mesmo ambiente, sabe o que vai acontecer?
Uma vez Jesus estava operando uns milagres, aí o cara chegou, uai, esse aí não é o filho da Maria, do José? Esse aí não são ele não tem os irmãos lá? Não, a gente conhece esse aí, rapaz. Você é filho de carpinteiro e tal, que não sei o quê. Mesma coisa. Por isso que alguns dentistas nunca vão chegar no nível que você chegou. Porque eles querem fazer as mesmas coisas, andar com as mesmas pessoas e ter os mesmos resultados. Então, eu acredito, cara, que a chave da mudança está aí. Você sabe pequenas coisas, pequenos detalhes que os outros caras não sabem e vão morrer sem saber se não chegarem perto. Com certeza. O que eu vejo, Paulo, assim, o que mais me alavancou na minha profissão é justamente, inclusive, o quarto pilar, que eu ministro em nossa imersão, que é o dentista de alto impacto, que é o poder da ambiência. Isso alavanca qualquer profissional. É tudo que você falou aqui hoje. Se você está rodeado com pessoas que estão te diminuindo, que você é o melhor da mesa, não tem como você crescer, não tem como você partir para o próximo nível. Agora, se você é o mais burro da mesa, é inevitável que você vai subir, que a sua régua vai levantar. Eu estou presente hoje em 11 Masterminds. Uau. 11 Masterminds. E o mais barato Mastermind é R$200 mil. Por que eu investi tanta grana nesses Masterminds? Porque eu sou o pior da mesa em todos eles. Eu me sinto inferior em todos esses masterminds. Eu me conecto com bilionários, com um cara empreendedor serial, pessoas que estão conectadas com os maiores players do mercado, do Brasil, do mundo, pessoas que faturam bilhões por mês. É inevitável que isso suba a minha régua. Então, só o fato de eu estar conectado com pessoas que são muito melhores do que eu me força a crescer. Então, por exemplo, agora pensa comigo, se eu tivesse apenas rodeado com dentistas, apenas rodeado no meu ecossistema de Goiânia ali, onde eu era já um bom profissional, e só no ecossistema odontológico, eu ia crescer? Não ia. Agora, eu sou uma referência na minha área odontológica, mas quando eu saio da minha bolha e eu entro na bolha dos grandes empresários, cara, eu me sinto assim, um cara muito ruim, mas muito mediano. Um cara que eu preciso criar novas empresas, preciso criar novos negócios, eu preciso me aperfeiçoar melhor na parte odontológica. E isso me força a querer crescer cada vez mais. Então, assim, a chave que eu quero dar para você hoje é invista em ambientes, invista em ecossistema, invista em pessoas, porque é inevitável que isso vai voltar para você 10 vezes mais. E para finalizar aqui hoje, Paulo, porque se deixar aqui a gente vai conversar aqui mais umas 4 horas, né? Se você pudesse deixar uma mensagem, qual que seria assim, a principal mensagem para quem está aqui nos escutando hoje, nos vendo, que vai transformar a vida daquela pessoa? E como fazer para ela conseguir encontrar o seu propósito e também fazer diferença na vida de outras pessoas? Qual que seria assim, a chave, assim, a sacada final, o insight final para a pessoa que está aqui nos ouvindo, assistindo, poder seguir? João 8, capítulo 32, diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. No versículo 36 fala: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. A mensagem que eu deixaria, se eu tivesse um megafone para falar para o mundo inteiro, é sem dúvida alguma sobre Cristo. Nele você encontra prosperidade financeira, nele você encontra prosperidade emocional, nele você encontra prosperidade intelectual, nele você encontra prosperidade física, nele você encontra prosperidade profissional, nele você encontra contribuição, nele você encontra todos os princípios. Para você ter uma ideia, nosso grupo empresarial, se você perguntar missão, visão e valores, cara, eu tive a maior sacada do planeta. Eu troquei missão, visão e valores pelos princípios que eu encontro na palavra. Uau. Quais são os seus valores? Eu estou toda hora buscando na Bíblia e levando. Por quê? Porque aqueles que eu inventar, cara, pode ser que eles deem certo ou não. Ô Paulo, mas você adapta para a sua empresa? Sem dúvida alguma. Eu posso até criar uma linguagem, mas a linguagem principal, aquela eterna, ela já está criada. Ela já está criada. Então, um dos valores que a nossa empresa tem é o perdão. Um dos valores que a nossa empresa tem é a doação. Um dos valores que a gente tem
entregar o melhor. Até hoje, pelo amor de Deus, tem esse papo fiado no meio das igrejas sobre dinheiro. Cara, dinheiro é espiritual, você falou aqui hoje. O judeu, ele nem tem essa divisão de espiritual e material, porque para ele tudo é espiritual. Por que muita coisa na Europa é extraordinária? Porque os caras entendem que quando eles estão prestando um serviço, eles estão também fazendo uma adoração a Deus. Fazer um Rolex, como que a gente tem no braço aqui, para uma pessoa de cultura cristã que entende o jogo, para um judeu que entende da Torá, ele entende que aquilo ali é um trabalho espiritual, é uma forma de adorar a Deus, assim como oração, assim como louvor. Então, na palavra eu encontrei tudo. Eu poderia falar aqui de leilão de imóveis, eu poderia falar aqui de parcelamento do solo, eu poderia falar sobre hábito, eu sou conhecido também sobre o homem do hábito, muitas coisas, né, que a gente acabou nem falando aqui, mas eu falaria da palavra, eu falaria pelo rei, pelo reino, eu falaria para você virar um profundo conhecedor, para você ter sede da palavra. Com 15 anos, o primeiro livro, conjunto de livros que eu li na vida foi a Bíblia. Eu não sei falar só de Gênesis e Apocalipse, não. Foi o primeiro conjunto de livros que eu li na vida. Eu meditei na palavra, eu fui atrás de pessoas que conheciam, porque não tem como conhecer a Bíblia sem você conhecer outras pessoas que sabem dela e que podem te explicar melhor. Eu busquei as melhores práticas e pessoas que têm resultado através da palavra. Então eu falaria, olha, mergulhe na palavra. Amém. Mergulhe na palavra, porque na palavra você tem as respostas. E mergulhar na palavra não significa, inclusive, só ler a Bíblia, porque tem vários homens que também foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever outras coisas inspiradas pelo Senhor. Então, quando você fala uma coisa, eu entendo que isso é uma extensão da Bíblia. Minha esposa falou uma coisa fantástica esses dias, Rogério. Amor, você já parou para pensar na quantidade de coisas que Jesus fez que não está relatado na Bíblia? É verdade. Eu falei, que machadada, você tá demais. E é verdade. E né? Os milagres que você vive na sua vida, também podem ser registrados para outras pessoas. Então, vivam isso, gente. Vivam isso. Sobre negócio, as pessoas me perguntam, né? Paulo, você pode dar certo em qualquer negócio? Uma coisa que eu falo sobre negócio é o seguinte. Tem negócio, isso aqui é uma chave muito poderosa, que o máximo dele ainda é pouco para o objetivo que você quer. E tem negócio que o fracasso nele ainda é maior do que aquilo que você sonhou. Como assim, Rogério? Quase todos os negócios que eu tenho são mercados trilionários em dólar. O mercado imobiliário, o mercado, tanto no parcelamento do solo como no leilão de imóveis. Então, busquem estar em coisas grandes. Mercado determina o quão longe você vai chegar. Então, mas onde que eu encontro isso também? Na palavra. Enquanto as pessoas estão com promessa, com a headline nossa, fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Olha a headline de Jesus, vida eterna. Amém. Amém. Então, por isso a palavra está sempre superior. Amém. Para finalizar com chave de ouro. Obrigado. Obrigado por esse desfecho. E para concluir também aqui o raciocínio, até pegando o seu gancho, Paulo, eu consegui prosperar, principalmente depois que eu comecei a ouvir Deus falando comigo. E ter a obediência de querer seguir. Quando a gente tem um objetivo claro, que se conecta diretamente com o objetivo de Deus em nossas vidas, não tem como não dar certo. Deus quer te entregar. Já está no céu. Basta você captar e seguir aqui na terra. E as pessoas têm medo de querer se aventurar, de enfrentar os seus medos. E quando eu realmente conseguir me jogar, falar, Deus, eu preciso viver debaixo de uma promessa. Eu preciso viver debaixo da tua palavra. Eu quero viver o que está escrito no livro da vida. As coisas que estão acontecendo na minha vida de uma forma assim sobrenatural. Muito mais fácil, muito mais leve do que eu fazia anteriormente através da força do braço. Então, a mensagem que eu também vou te deixar aqui hoje, que você está assistindo, ouvindo, é: escute Deus, Ele fala com você, mas seja obediente de estar seguindo aquilo que Ele te chamou. Não tenha medo, enfrente os seus medos, faça o que tem para ser feito, saia das pessoas que estão te diminuindo, te jogando para baixo, que não acreditam em você. Quem caminha não entende quem voa, que com certeza os seus planos serão concretizados em nome de Jesus. É isso. Obrigado, aí, pelo Paulo. Rei e pelo reino. Amém, tamo junto. Valeu, meu irmão. Obrigado, valeu.